Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. O novo ano se inicia e com ele uma nova rodada de bate-papos com os parlamentares catarinenses que vem trazendo suas ideias, suas propostas, novidades em termos de debates aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sempre em prol da população do Estado, evidentemente. No nosso programa de estreia, nessa nova rodada, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Darcy de Matos, do PSD, ele que vem para reassumir algumas das funções que já vinha encabeçando no ano passado e que vem também com alguns discursos referentes a temas importantes para o Estado de Santa Catarina e para o país. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui nesse programa de estreia. Olá, Ju, é um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os telespectadores da TV Assembleia para falar um pouquinho desse ano de Santa Catarina, do Brasil, né? Que apesar da crise eu tenho o entendimento de que nós temos que levantar a cabeça, trabalhar muito porque o Brasil tem jeito. E eu reassumo aqui a vice-presidência da Comissão de Finanças, a titularidade também da Comissão dos Transportes e a vice-liderança do governo, né? Quero ajudar o meu líder, o deputado Silvio Drevik, a tocar os projetos do governador João Raimundo Colombo no Parlamento catarinense. Nós tivemos aí o anúncio, né, por parte do governador de algumas propostas que devem ser encaminhadas para casa durante esse ano, no sentido de melhorar o processo de gestão administrativa do Estado e tornar o Estado cada vez mais competitivo. E aí o governador lança a proposta de uma nova parceria, a renovação de uma parceria com a Assembleia Legislativa para esse crescimento. Olha, no meu entendimento, o governador João Raimundo Colombo está fazendo um grande governo. É um governo ousado, um governo honesto, um governo empreendedor, e ele transforma Santa Catarina num canteiro de obras e faz com que Santa Catarina esteja com as contas mais equilibradas do Brasil. É o estado com as contas mais equilibradas do Brasil, apesar da crise, né? Nós aprovamos uma série de reformas, procurando enxugar a máquina pública e melhorar o oferecimento a qualidade dos serviços públicos para a população catarinense. Ontem ele fez um pronunciamento importante na abertura dos trabalhos legislativos, falando do sucesso do Estado, falando também da crise, da necessidade dos ajustes, mas falando das perspectivas que o nosso Estado vai ter, que são boas, apesar da crise. Nós somos um Estado diferente, um Estado de excelência, um Estado de qualidade, um Estado do voluntariado, um Estado de um povo empreendedor e trabalhador. Por isso, Santa Catarina está dando certo no meu entendimento. Apesar de nós termos tido um cenário muito mais favorável em relação a outros estados, no que diz respeito a esse balanço da economia, o senhor traz já nesse início de 2016 uma preocupação bem pontual que é com o setor produtivo. Que preocupação é essa, deputado? Olha, nós temos que fazer urgentemente as reformas estruturais do Brasil. A reforma política não aconteceu, aconteceu pela metade. A reforma tributária não aconteceu, todo mundo fala, todo mundo quer, mas não acontece. E na reforma tributária nós temos que desonerar o setor produtivo, ou seja, cobrar menos impostos do setor produtivo e taxar, né, o setor especulativo e cobrar mais impostos de quem não gera emprego e só especula, que é o caso dos bancos. E aí nós temos as outras reformas, que é a reforma da Previdência para garantir o salário do aposentado para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, para evitar que a Previdência venha sucumbir, né? E o Pacto Federativo deixando mais recursos dos municípios, que é onde a vida acontece, e mandando menos dinheiro para Brasília, porque lá a vida não acontece. Ou melhor, lá as coisas ruins, infelizmente, estão acontecendo. Então, veja bem, os dados que a imprensa traz no início desse ano são dados alarmantes. Por quê? Porque a indústria ela está sendo degradada, ela está sendo diminuída, não é? Santa Catarina teve uma queda de 12% na indústria no ano que passou. E o Brasil teve 8,8%, quer dizer, Santa Catarina, a indústria diminuiu um percentual maior do que o Brasil. Por quê? Porque nós tivemos uma diminuição acentuada no setor de metalurgia, materiais elétricos e, sobretudo, alimentícios, né? Mas o problema, o absurdo, é que o setor especulativo faturou no ano passado mais de 50 bilhões de reais. Enquanto a nossa indústria, o setor produtivo, está em decadência, né? Então, isso nos preocupa, isso nos deixa atentos.
o governo federal tem que fazer aquilo que tem que fazer. Nós temos que ter governo, nós temos que fazer as reformas, nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que reduzir os gastos públicos, nós temos que reduzir os cargos comissionados e nós temos que melhorar o oferecimento dos serviços públicos para a população catarinense e para a população brasileira. E o momento de fazer essa discussão é agora, né, deputado? É agora porque a sociedade está apoiando o corte de privilégios, né? Então, nós queremos enxugar a máquina pública para se adequar a essa crise que lamentavelmente está acontecendo. Veja bem, nós, há 10 anos atrás, o Brasil era um país emergente. E hoje nós passamos a ser um país que viramos chacota mundial. Um absurdo, né? Todos os indicadores são péssimos, né? Um déficit orçamentário de quase 100 bilhões de reais, uma corrupção absurda, uma crise não só financeira, mas ética, moral. Mas eu ainda acredito no Brasil. O Brasil é um país continental, tem um povo educado, trabalhador. Se lá em Brasília não fazem as coisas direito, aqui em Santa Catarina, no interior do nosso país, as pessoas continuam levantando cedo, continuam trabalhando, continuam mantendo as suas famílias com dignidade e com honestidade. Então, isso que importa. Essa perspectiva, né, que o senhor tem de uma recuperação da economia brasileira e, consequentemente, da economia de Santa Catarina, passa muito pelo esforço dos nossos atuais governantes no sentido de fazer a diferença. E, como o senhor mesmo mencionou, Santa Catarina vem dando exemplo e vem sendo pioneiro em várias das ações. Nosso governador esteve recentemente em Brasília, inclusive propondo um movimento dos governadores de todo o país no sentido de auxiliar o governo federal em algumas medidas e pontuou como um dos principais problemas hoje a dívida pública. O senhor acha que esse é o nosso maior calcanhar de Aquiles? O governador Raimundo Colombo tem sido um líder nacional até. Outros estados do Brasil têm copiado algumas atitudes do nosso governo aqui em Santa Catarina. Eu quero elogiar toda a equipe do governador, mas principalmente o secretário da Fazenda, Antônio Cavazzoni, que é dedicado, que é jovem, que é inteligente e que tem liderado, né, sob o comando do governador, essas reformas. Mas, sem dúvida alguma, a dívida pública é um grande problema, porque você não paga nunca, né? Então, a nossa dívida pública, a nossa dívida com a União era de 8 bilhões, nós já pagamos 12 e falta mais 10, quer dizer, já passou, pulou para quase 30 bilhões de reais. Isso é um absurdo, né? Então, a União tem que ter sensibilidade, tenho certeza que os governadores vão resolver essa questão. Nós não temos que drenar dinheiro dos municípios do interior para a capital federal. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que trazer o dinheiro de Brasília para investir nos serviços essenciais dos pequenos municípios do nosso país. Porque a vida acontece não lá em Brasília, ela acontece aqui no interior do nosso Brasil. Deputado, quando a gente fala dos serviços essenciais, o que vem à mente é educação, saúde, segurança pública, que é um problema bastante grande na região que o senhor representa, a região de Joinville. A segurança pública é um problema nacional, lamentavelmente. Não há cadeia que chegue. Santa Catarina tinha 6 mil presos há 10 anos, hoje tem quase 20. Né? Tem muitas causas, mas a principal são as drogas e a desintegração da família. Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos tomar algumas providências. Primeiro, colocar os presos para produzir, para trabalhar em penitenciárias agrícolas e industriais. Como se faz na penitenciária industrial, o modelo de Joinville, que é modelo para o Brasil. Segundo, nós precisamos mudar o Código Penal, que é muito frouxo, sabe, que é muito benevolente, porque as pessoas cometem os crimes e não ficam presos, sabe? Tá muito fácil. Terceiro, a redução da idade penal, sou favorável, não aconteceu, lamentavelmente. Então, a segurança tem sido um problema, inclusive em Santa Catarina, que é o que sempre foi um estado modelo, e recentemente, né, há poucos meses, tem ficado grave da minha cidade, Joinville. Apesar de que o governador tem empreendido esforços nessa área, mas sempre a gente precisa mais viatura, mais homens, mais investigação, mais estrutura. Se bem que no caso de Joinville, o elevado índice de homicídio é ladrão matando ladrão, né? Bandido matando bandido, é uma briga de duas facções lá.
Mas sem dúvida, e a nossa preocupação não é com os bandidos. A nossa preocupação não é com os presos, é com as pessoas que levantam 5 horas da manhã, que ganham o salário mínimo e que criam suas famílias com dignidade. Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos melhorar ainda mais a segurança pública, porque a segurança pública é um direito de toda a família catarinense e brasileira. No caso de Joinville em específico, quais seriam as principais demandas nessa área? Em Joinville nós temos que fazer uma força-tarefa, nós precisamos promover mais investigação, nós temos que fiscalizar as barreiras que entram de outros estados no nosso estado, não é? E precisamos estruturar um pouco mais, principalmente a área de investigação. Agora, o problema é que prende os bandidos e o nosso Código Penal tem que ser reformulado e tem que ser mais duro, mais punitivo, no meu entendimento. Porque se mata, se rouba, se furta e daqui a pouco estão soltos, estão em liberdade. Isso é um absurdo. É uma discussão que provavelmente Exatamente. o senhor vai encampar aqui na Assembleia. Eu tive com o delegado regional Akira, que assumiu há poucos dias lá a delegacia regional, está animado, está motivado, né? E eu tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra contra os bandidos, contra as facções, porque o bem vence o mal. Se Deus quiser, com muito trabalho, com muita inteligência, com o apoio do governo, com o apoio da sociedade, né, com o empenho das autoridades, nós haveremos de melhorar as condições de segurança pública de Joinville e de Santa Catarina. Da importância dessa mobilização da Assembleia Legislativa Exato. como um todo, né? Falando em Assembleia, uma das prerrogativas parlamentares é a apresentação de projetos que beneficiem a população do Estado, os catarinenses. O senhor entra o ano de 2016 comemorando a sanção pelo governador do Estado de um projeto que o senhor teve uma grande participação, que é no que diz respeito à presença de doulas nos procedimentos de parto. Olha, eu tenho procurado cumprir com a minha missão de parlamentar, fiscalizando o Poder Executivo e, sobretudo, legislando. Né? Então, tem inúmeros projetos meus, de minha autoria, que foram aprovados e sancionados e são leis hoje em Santa Catarina. O mais recente é o projeto que exige que os hospitais e maternidades permitam o acesso das doulas. Doulas, em grego, significa mulheres que servem. São aquelas mulheres que acompanham toda a mãezinha na gestação e agora com a minha lei e também de autoria da deputada Ângela Albino, em parceria, elas vão poder ter acesso, participar, acompanhar o parto nas maternidades e nos hospitais. Esse é um projeto importante, nós vamos humanizar o parto, vamos reduzir, se Deus quiser, ainda mais o índice de cesáreas em Santa Catarina e esse projeto já está em vigor, já foi sancionado pelo governador e, no meu entendimento, foi um avanço significativo. É importante dizer que essas profissionais elas não vão substituir os médicos, claro elas que vão não, estar claro auxiliando que não. no trabalho. A maternidade de Joinville já permite, já é lei municipal e alguns municípios do Brasil, elas não vão interferir no ato médico de forma alguma, elas vão dar mais carinho, mais segurança, vão dar a sua contribuição para a mãezinha que elas já acompanharam durante todo o período de gestação. É um momento importante também para a mulher se sentir mais segura. Exatamente, né? Exatamente. Porque muitas vezes as maternidades atendem muitas mães, a equipe atende rapidamente, tecnicamente, às vezes friamente, e a mãezinha fica ali no momento difícil, sensível, desprotegida, e aí as doulas cumprem esse papel fundamental. Deputado, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, mas não gostaria de encerrá-lo antes de pedir que o senhor deixasse a sua mensagem de início de 2016 para os seus telespectadores, seus eleitores. A minha mensagem é uma mensagem de otimismo, apesar da crise que o Brasil enfrenta, Santa Catarina, todos nós. Essa não vai ser a primeira nem a última, não é? Porque a economia é cíclica. Eu tenho certeza que nós vamos vencer a corrupção, vamos vencer a crise e vamos dar a volta por cima. E o Brasil ainda vai ser um país muito mais reconhecido do que já foi em todos os hemisférios, né, do planeta, porque é isso que nós queremos. Nós somos um país continental, nós temos um povo empreendedor, trabalhador, sério, e se Deus quiser, a gente vai vencer essa crise econômica, moral e ética. Um grande abraço, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, espero o senhor mais vezes. Obrigado. Ao sair de Gaza, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!